Turma, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí se cuidando, certo? Vamos lá? Terminamos na semana passada a atividade 2 do Trilhas, que falava sobre as narrativas de aventura novamente e comparava a primeira história que nós lemos, A Prova de Amizade, do Camo do Leste e do Camo do Oeste, e comparava com Nuno Descobre o Brasil. Lembram-se? São duas histórias de extensões diferentes, mas que são narrativas de aventura. Os seus personagens estão em viagens, passam por algum momento de aventura, tem a personagem principal, o protagonista, o antagonista, as personagens secundárias, tudo isso nós vimos, ok? E resgatamos também os elementos da narrativa. Toda narrativa tem 5 elementos, vamos relembrar? Personagens, tipo de narrador, tempo, espaço e enredo, ok? Essa semana, na atividade 3, peguem lá na página 30 do Trilhas, nós vamos produzir o nosso conto de aventura. Certo? Por exemplo, vamos imaginar, o ano passado, a Prefeitura de São Paulo lançou um livro com contos, olha, elaborados pelos próprios alunos, pelos próprios estudantes da rede. Tem vários tipos de contos aqui, contos de aventura, contos de assombração, microcontos, dentre outros. Nós lemos até alguns na sala de aula, não sei se vocês devem relembrar, no começo do ano, nós lemos A Família de Vampiros e dentre outros. Lembram-se? Agora é a vez de vocês produzirem o próprio conto. Vamos lá, página 31 do Trilhas. Mas antes de produzi-lo, nós vamos planejá-lo. Primeiro, vamos definir. Vai ser um conto de aventura, ok? Para quem? Quem vai ler esse conto? Quem será o nosso público-alvo? Vamos fazer como na antologia. Vamos imaginar que o nosso público-alvo, para quem você está escrevendo, sejam alunos do 7º ano das escolas municipais da cidade, ok? Então, tem que se pensar aí a linguagem que você vai utilizar nesse conto. Tem que ser uma linguagem que agrade o seu público-alvo, certo? Pensem nisso. Outra coisa, não esqueçam de que é um conto de aventura, então tem que ter as características de uma aventura, né? Tem que ter um episódio de aventura e que envolva os personagens. Vamos lá na página 31? Leiam lá o que está aqui no enunciado 1 e vamos fazer também um planejamento do nosso texto. Primeiro, que tipo de narrador o meu conto será? Vai ser o narrador personagem, aquele que participa da história e conta também? Ou vai ser o narrador observador? Aquele que só conta o que viu ou ouviu. A escolha é sua. Depois, em que lugar se passará a minha história? Depois, em que período e época vai se passar essa história vai acontecer? Vai ser atual ou é uma coisa de tempos passados? Depois, quem serão os personagens da minha história? Meus amigos? Eu? Meus familiares? Quem serão? Quem será o protagonista? Lembre-se, o protagonista é o personagem principal da história, é o herói da história. E como ele será fisicamente? Alto, magro, baixo, gordo? Menino, menina? Como ele será? A escolha é sua. E como ele é psicologicamente? Ele é uma pessoa corajosa, forte, desbravadora, aventureira? Depois, quem será o seu fiel escudeiro, o seu amigo? Como na narrativa de aventura, no Nuno, lembra do Nuno Descobre o Brasil? Ele tinha um amigo que era o fiel escudeiro dele, que era o seu melhor amigo que o ajudava nas aventuras, que era o Rolha, lembram-se disso? E na nossa história, o nosso protagonista vai ter um fiel escudeiro? Vai ter um amigo que o ajuda? E como será esse amigo? Tudo bem? Menino, menina? Forte, corajoso, divertido? Pensem nisso também. Olha lá. E quem será o antagonista? O protagonista é o personagem principal, o herói, e o antagonista, ele vai ao contrário, ele é o anti-herói. Ele é o personagem que é praticamente o inimigo do herói, ok? E quem será esse antagonista? E quais serão as características dele? Ele será malvado, invejoso, preguiçoso, pensem, tá bom? O herói e o anti-herói. E haverá outras personagens? Haverá personagens secundárias, amigos, familiares, colegas, ok? E o que vai acontecer nessa história, para ela ser uma história de aventura? Abusem da criatividade, pensem nas histórias que vocês já vivenciaram.
E qual será o conflito a ser resolvido? Lembram-se, no Camo do Leste e no Camo do Oeste, o conflito foi a cegueira do Camo do Leste, que deveria ser resolvida. No Nuno Descobre o Brasil, o conflito a ser resolvido, o problema a ser resolvido, era o quê? Era descobrir, desvendar o plano do Amaro, certo? Queria roubar a nau, queria roubar a embarcação, lembram-se? E por fim, como será o final da nossa história? Como será o desfecho da nossa história? Vamos lembrar que uma história de aventura não necessariamente há um final feliz, não necessariamente há um desfecho, há um final fechado. Pode ser no final, assim como do Camo do Leste e do Camo do Oeste, que as autoras elas não fecharam a história, elas não deram final e ponto. Não, deixaram em aberto, que depois até vocês mesmos escreveram alguns finais interessantes para as histórias. Tudo bem? Preencham um planejamento que está na página 31 do Trilhas, ok? E depois, na página 30, vamos fazer um rascunho. Eu quero a história curta, não precisa ser uma história longa, uma história curta, uma história de aventura, considerando todo esse planejamento que vocês fizeram primeiro na página 31, certo? Algumas coisas, alguns detalhes que eu quero que vocês não esqueçam. Primeiro, pensem na linguagem, o nosso público-alvo são alunos do 7º ano, iguais a vocês, então tem que ser uma linguagem que seja de acordo com esse público-alvo, que seduza esse público-alvo. Segundo, eu quero que vocês dividam o texto em parágrafos, dá para fazer uns 4 parágrafos aí, galera, uns 4 ou 5 parágrafos, ok? Não esqueçam do uso da letra maiúscula adequadamente, quando for início de frases, ou quando for nome de algum lugar, ou de algum dos personagens, ok? Não esqueçam dos sinais de pontuação, não esqueçam disso, ok? Os sinais de pontuação, eles ditam o ritmo da história. Vou dar uma dica, acrescentem diálogo entre os personagens, façam que os personagens conversem ao longo do texto, fica super dinâmico, fica super legal. E abusem da criatividade. E não se esqueçam de que é uma história de aventura, uma narrativa curta de aventura, ok? Façam lá páginas 31 do Trilhas, a 31 e a 32, postem no Google Sala de Aula, eu vou corrigindo e fazendo as evolutivas ao longo da semana, tudo bem? E na semana que vem a gente faz a revisão juntos, combinado? Boa semana, galera, até logo, tchau, tchau, e se cuidem!